Boa noite, boa noite, boa noite. Eu espero que agora estejamos bem aqui. Esperar a Mônica Justino entrar. Boa noite para você que está chegando aqui. Hoje nós temos uma live muito especial. Essa live é com uma convidada, para mim, muito especial, Mônica Justino, especialista em psicogenealogia, a primeira tradutora da psicogenealogia no Brasil. E eu tenho a honra de estar com ela aqui hoje à noite e espero que agora, se a internet dê certo, fala aí pra mim se deu certo. Vou cantar, Cris, que eu canto melhor do que faço live ao vivo, hein? Pessoal, como é que tá a internet agora? Me dá o feedback aí. Lembra de encaminhar para os teus amigos e falar para eles que a gente está aqui online, começando esse encontro maravilhoso, falando sobre o que a psicogenealogia tem a ver com as suas escolhas conscientes. Na verdade, a gente nem imagina o que está por trás das nossas escolhas, nem imaginamos do além do aparente, coisas que permeiam a nossa forma de enxergar e se relacionar com a vida. E hoje, com a Mônica Justino, nós vamos inclusive fazer um aquecimento, uma prévia, um aquecimento para o nosso workshop do dia 30. Eu estou aqui, então tá perfeito agora? Oh, Glória! Maravilha, então. Então eu vou esperar a Mônica entrar aqui, deixa eu ver se ela já está. Comigo já está, agora vai dar certo. E ainda bem que eu tenho uma equipe aqui hoje. Mariana, Larissa e Nicanor estão aqui comigo, já agilizaram tudo. Tem até água aqui do meu lado, olha que coisa linda. Nossa, agora ficou ótimo. Era para mudar de lugar para sentar no sofá e ficar mais confortável. Então... Querida Mônica, seja muito bem-vinda. Vou até te dar as boas-vindas novamente, porque assim, pra gente do Portal Vida Viva, é uma honra muito grande mesmo. Você sabe que eu te admiro demais, né, como profissional, a sua pesquisa e tudo que você faz, transmitindo mesmo esse saber sobre a psicogenealogia é muito importante para nós. Eu estou estudando o seu curso lá e eu estou impressionada, eu estou tendo vários insights e é um tema incrível e muito emocionante, né? E nós temos a honra de, além de estar nesse aquecimento hoje aqui contigo nessa live, nós vamos ter um workshop de 4 horas no dia 30, que você vai conduzir. E eu tenho certeza que é o início aí de algo muito especial com a gente, com todo mundo aqui do Portal Vida Viva e com os nossos alunos também. Então seja muito bem-vinda e hoje a fala é tua. Hoje eu vou até sentar no sofá. Então, vai ficar no sofá. Gente, bom, primeiro, né, eu quero agradecer o convite. Imenso prazer, né, poder estar aqui contigo. Você sabe que você tem um trabalho lindo também, que você vem fazendo já há muito tempo, eu também tenho acompanhado. A gente já se conhece já há bastante tempo em função do trabalho, né? E quero agradecer as pessoas que estão aqui presentes. Já vi que tem alguns alunos, tem o pessoal que está participando dos grupos de estudos, né? Alguns alunos já formados na psicogenealogia, e que eu canso de dizer que eles também fazem história da psicogenealogia no Brasil, porque fazem parte aí das primeiras turmas. Eu vi que a Sinara está por aí, né? Então tem um pessoal que realmente faz parte aí já dessa história da psicogenealogia, já caminhou junto comigo, sabe de uma porção de coisa aí de psicogenealogia, qualquer dia estão aí nas lives também. Aliás, já fez, né? E é para fazer sempre. Então, assim, imenso prazer de poder estar conversando com todo mundo hoje, né? Eu sou extremamente suspeita de dizer que eu adoro a psicogenealogia e a gente vai falar disso aqui até para ver por que essa psicogenealogia é tão interessante, por que eu gosto tanto, como é que eu me envolvi nisso, né? Estou até escrevendo aqui que eu tinha esquecido de fixar o título. Então, o título de hoje, gente, é o que a psicogenealogia tem a ver com escolhas conscientes. E, na verdade, a gente estava até batendo um papo antes aqui de entrar na live, né, Mônica? E falando que tem até uma confusão que a gente acaba fazendo, porque a gente não tem ideia, enquanto a gente não começa a estudar esse além do aparente, esses detalhes que vêm lá da nossa ancestralidade, a gente não tem noção de que tem muitas coisas que acontecem na nossa vida, inclusive padrões que a gente repete, que são pesados e tudo mais, que tem a ver com histórias lá de trás. Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre isso, e que é psicogenealogia também. Porque o título tem tudo a ver, né, com a psicogenealogia, porque quando a gente fala de escolhas conscientes, todo o nosso trabalho na psicogenealogia é que a gente possa trazer mais consciência, trazer justamente a consciência às situações que já aconteceram lá atrás com os nossos antepassados. E quando a gente fala aí, né,
porquê dessa escolha consciente, o que está além desse aparente, como você chama, como que nós vamos identificar isso? Porque muitas vezes a gente não para pensar, né, nas coisas que a gente está fazendo e como a gente está escolhendo. A atividade profissional que a gente escolhe, o que isso tem a ver com a nossa história familiar? E tem tudo a ver, né? Por que a gente escolheu fazer psicologia? Por que a gente não escolheu fazer direito? Por que a gente não escolheu fazer jornalismo? Então, essas questões são extremamente ligadas à nossa história familiar, né? Então, quando a gente escolhe a psicologia, quem na nossa árvore a gente está querendo ajudar? Né? Quais são as dores que a gente está querendo solucionar lá na nossa história familiar? E quando a gente escolhe fazer enfermagem, de quem que a gente está querendo cuidar? Né? Então, algumas questões desse tipo. Quando a gente vai fazer direito, qual é a justiça que a gente está buscando? Né? Então, todas essas escolhas aí que a gente acha que eu estou escolhendo de livre, tranquilamente, e a gente vai buscar um pouquinho mais e entender o porquê que está lá na nossa história. Né? Isso é um ponto, né? E aí depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessas questões aí dessas escolhas conscientes, né? Quando a gente tem pavor, que a gente não quer ter filho, aí a gente acha que a gente está escolhendo, que a gente não quer ter filho nenhum, né? Quero ver uma vida livre e tal. Por quê? O que isso tem a ver com a minha história? Né? E quando a gente começa a ir buscar essas informações, a resgatar isso, a gente vai ver que a quantidade de pessoas que perderam filhos na árvore, mulheres que tiveram muita dificuldade para ter bebê, parto, enfim, né? São várias situações aí que a gente pode trazer. Tá? Nossa, é muito interessante, né? Você está falando isso, me vem uma frase de Bert Hellinger, na verdade não é Bert Hellinger, Olinda Guedes, transcrevendo, né, algumas coisas de Bert Hellinger, ela diz o seguinte, que nós temos uma pequeníssima liberdade. Essa pequeníssima liberdade tem a ver justamente com isso que você está trazendo, né? Então, a gente fala, eu já falei isso em outras lives também, que nós nascemos, né, 100% programados e 100% livre. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente vem com essa programação, né, com essa, que muita gente diz que é missão, que é a nossa missão de vida, é o caminho que a gente vai percorrer, e quando a gente não tem consciência, a gente vai deixando esse inconsciente conduzir, né? E quando a gente começa a fazer as nossas escolhas de forma consciente, a trazer, a reconhecer essas histórias dos nossos antepassados, é que a gente pode se dizer assim, eu estou começando a entrar num caminho de liberdade, a ser livre. Né? Então a gente só é livre a partir do momento que a gente conhece um pouco mais as nossas histórias, né? As nossas raízes. Então, isso é o que dá a possibilidade de caminhar. Desculpa. Diga. Né? O que significa, né, psicogenealogia? Essa palavrona? Esse palavrão, né? Você sabe que quando eu cheguei aqui, eu dizia assim, quem é que fala sobre psicogenealogia no Brasil? Ninguém fala sobre psicogenealogia. E muita gente brincava, e eu brinco muito sempre com isso, psicoginecologia, psico o quê? Que palavra é essa, né? E assim, ainda fazem muitas brincadeiras a respeito disso, né? Essa tua árvore psico aí, né? Como é que é esse negócio, né? Aí quando a pessoa entende bem a palavra psicogenealogia, tem a ver com a genealogia? Sim, tem a ver com a genealogia, tem a ver com a nossa árvore genealógica, com a história de vida dos nossos familiares, dos nossos antepassados. São as nossas raízes, né? Então, a psicogenealogia é um termo que foi desenvolvido pela Anne Anselan, né, Schutzenberg, que a gente vai dizer que é a mãe da psicogenealogia, e a partir daí ela nomeou em função da história, das repetições que ela ia encontrando nos casos clínicos dela, e ela foi olhar nas árvores familiares, né? Então foi por isso que ela nomeou de psicogenealogia. Então ela estava fazendo uma pesquisa genealógica para entender a história de vida da pessoa, o porquê a pessoa tinha determinados sintomas, o que ela apresentava tais comportamentos, e a partir daí ela disse, nós temos uma psicologia dentro dessa história genealógica aqui. E daí surgiu esse termo de psicogenealogia, né? Então é uma junção, sim, da genealogia e da psicologia, mas que tem bases, né, diferentes. A Anne Anselan era psicóloga,
estudou com a Françoise Douto, para quem é do ramo da psicologia sabe, né? E fez muita psicanálise, então ela tinha um bom embasamento acadêmico, né, muitas informações, fez trabalho junto com o Vincent de Golejac também, né, que é sociólogo, trazendo tudo para esse contexto que a gente, quando vai estudar psicogenealogia, eu falo muito para as turmas, né, a gente precisa estudar história, a gente tem que mergulhar um pouquinho lá na geração dos nossos antepassados para entender por que que eles agiram daquela maneira. Porque a gente de fora, a gente julga, a gente olha para as histórias, por que que agiu dessa forma? A gente está sempre tentando achar, às vezes, um culpado. E eu escuto muitas pessoas dizerem, eu estou carregando tudo isso por causa de tantas pessoas na minha árvore. Não é bem assim, né? Nós chegamos aqui porque essas pessoas passaram por tudo isso. Para que a gente pudesse chegar aqui. As escolhas que eles fizeram trouxeram a gente para cá. Então a gente vai tentar entender justamente essas escolhas que eles fizeram. E para isso a gente vai precisar contextualizar. Então a gente vai mergulhar na história, na economia, na sociologia, na antropologia, e não é só a psicogenealogia, né? Ou melhor, a psicogenealogia é tudo isso. Tá? Então, é muito legal, né? Que a gente vai fazer esse mergulho. Né? Ô, Mônica, como que você chegou na psicogenealogia, né? Porque sua formação é de psicóloga, o que te tomou aí para ser a precursora, inclusive, no Brasil? Né? Você sabe que, assim, quando eu me formei em psicologia em 94, né? E eu já tinha, na verdade, demorado muito para me formar, eu tinha que ter me formado antes, mas como eu tinha feito parte da minha graduação na França, eu fiquei com contatos de colegas e tal lá. Eu sabia. E aí voltei, fiz uma boa parte lá, né? Fiz 3 anos de psicologia praticamente na França. E daí, quando eu cheguei aqui, finalizei o curso, eu queria sempre fazer uma formação, eu era muito voltada para o psicodrama e tal, que também é uma das áreas da Anian Celan, né? E na época tudo era fora de Florianópolis, daí eu fui fazendo todos os cursos possíveis e tal, e fui indo. Aí fui fazer mestrado, doutorado, e aí quando eu terminei o doutorado, eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa para voltar para a clínica, para entrar mais com essa cabeça na clínica, porque eu estou com um pé na clínica e outro pé na sala de aula, dando aula de organizacional e tal, e eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa para voltar mais para dentro da clínica. E foi quando eu, conversando com uma colega lá da França, ela falou para mim da psicogenealogia. Aí eu disse, nossa, mas que é isso, né? Eu quis entender o que era, e eu justamente ia para lá quando eu ia, depois do doutorado, né? Aí eu disse, vou ficar 1 ano, vamos fazer alguma coisa desse 1 ano. E vai ser o tempo para fazer isso. E fui procurar essa psicogenealogia. Quando eu comecei a ver, eu disse, procurei aqui no Brasil, não tinha ninguém que falasse de psicogenealogia, né? Eu disse, caramba, esse negócio, o que é isso, né? Aí fui para a aula, chegou a primeira vez na aula, eu disse, não estou entendendo nada, será que eu volto, será que eu não volto? Mas aí eu comecei a ler uns textos que tinham tudo a ver com a minha história, né, a respeito do nome e tal. Eu disse, não, eu tenho que futucar mais isso aqui, tenho que olhar mais essa psicogenealogia. Então, assim, o meu interesse em trazer a psicogenealogia, a forma como eu conheci, foi porque tinha tudo a ver com o trabalho clínico, porque eu dizia assim, o trabalho clínico vai ter uma profundidade maior, porque a gente vai fuçar realmente nessas histórias familiares, né? E a gente vai conseguir entender melhor o porquê da problemática da pessoa e de uma forma mais rápida. Então, o que eu vi, né, durante o estudo? Porque eu acabei lendo muito, foi um ano que eu li demais, porque eu queria, acho que, comer todos os livros de psicogenealogia que eu encontrava. Eu disse, não tenho livro para levar para o Brasil, ou melhor, eu tenho que comprar os livros para levar para o Brasil e não tenho como comprar livro lá, né? Então eu tenho que ler o que eu puder aqui. Eu ia para a biblioteca, eu ficava lendo, eu comprava livro, ficava lendo, então eu só fiz ler, né? E daí quando eu voltei, trouxe uma monteira de livro para continuar, só que eu queria continuar estudando, e eu não queria perder a oportunidade de trazer isso para cá, né? Porque eu disse assim, tem que ter alguém nesse Brasil que fale sobre psicogenealogia, não é possível que eu não tenha ninguém. E eu procurava e não tinha ninguém.
Aí, eu conversando uma vez com um tio meu, ele disse, nossa, mas então você tem que fazer um livro. Eu disse, então tá, eu vou fazer um livro para quem lê psicogenealogia, se ninguém sabe o que é, né? Quem vai ler isso? E ninguém me conhece também. E aí foi, essa história foi, né? E eu disse, não, vou fazendo. Só que eu voltei depois para a França em 2008 para finalizar o curso, e nesse processo de, aliás, antes até, né? Deixa eu até voltar lá na história, eu trouxe esses livros todos, e trouxe um livro que falava Psicogenealogia em relação ao dinheiro e ao sucesso. Quando eu peguei esse livro para ler, eu fui futucar de novo na internet e achei o nome da autora do livro lá num programa de TV em São Paulo, em Santos. Aí eu disse, não, eu tenho que achar essa mulher, imagina. Né? Aí Esse era em português? Não, em francês. Ela vinha fazer uma apresentação no programa sobre o livro, mas explicando o que era o livro dela. Né? E entendi. Quando acaba, a gente entra em contato. Aí em 2008 eu fui visitar ela lá na França, fui conhecer a autora. Aí em 2008 ela veio fazer o primeiro evento aqui, né, em fevereiro, e de lá para cá a gente ficou amiga, a gente se fala praticamente todos os dias, né? Nessa pandemia então tá melhor ainda, porque ela ontem mesmo me mandou aula de samba da filha dela, aliás, essa madrugada, né? Então aí ficamos muito amigas em função desse livro, né? E foi assim que eu fui entrando. Todas as vezes que eu queria estudar um pouco mais, eu estava sempre nessa troca com as pessoas lá fora, e eu disse, eu vou trazendo aos pouquinhos essa psicogenealogia para cá. Então, foi nesse sentido. Como eu vi que fazia muito sentido para a minha história, eu resolvi trazer. Né? E foi por isso que eu trouxe essa psicogenealogia para cá, foi o que me motivou realmente, porque eu senti que para o trabalho clínico seria muito bom. Né? Ô, Mônica, quando você diz que fez muito sentido para a sua história, que sentido que você diz isso? Então, eu falo isso porque, assim, quando eu falei para você que eu fui para a aula, cheguei lá e eu disse, nossa, mas o que é esse negócio, né? Porque imagina, a cabeça de quem estava terminando um doutorado, que tinha que ter tudo comprovado cientificamente, como é que eu comprovo isso que essa pessoa está dizendo, né? Aí eu vou ler lá a respeito do meu nome. Né, o nome que você está fazendo o curso, né, dos nomes, então eu estou lendo lá a respeito do meu nome, que dizia Mônica, tem relação com sozinha, única, memória de viuvez na família. Quando eu li memória de viuvez na família, eu disse, opa, tem coisa na minha história. Minha mãe ficou viúva com 5 anos de casada, minha avó ficou viúva com 5 anos de casada, a minha avó paterna também tinha perdido o pai bem cedo, ou seja, minha bisavó ficou viúva também 2 vezes, então tinha muita viuvez na família. Gente, que louco! Gente, bem que louco mesmo. Aí você diz assim, peraí, isso eu tenho que estudar mais, eu tenho que entender mais isso aqui. Aí quando você começa a ir fazendo as relações, né? Tive filho com 26, minha mãe teve filho com 26, minha avó teve filho com 26, eu disse, caramba! Né? Aí são essas coisas que a gente vai vendo, essas repetições, que a gente vai dizendo assim, não é possível que seja só na minha história. E foi exatamente esse processo que a Anne Ancelan fez quando ela começou a ver os casos de repetições dos pacientes, né? Ela trabalhava com paciente oncológico e faziam a mesma doença na mesma data de um familiar, né? E a gente vai buscando essas repetições e a gente vai identificando e eu disse, isso tem que, né? Tem que chegar. Nossa. Aí você imagina vir com essa história e querer traduzir esses livros todos, né? Não dá, né? Não dá, né? Até hoje estou tentando ainda fazer essas traduções. É por isso que eu acabei escrevendo o livro. Sim, então, aí você tem o livro, que é uma base aí do seu trabalho também, né? E conforme você foi falando, me veio muito, então, essa palavra repetições. Até o que nós vamos trabalhar bastante no workshop, né? Ampliar para as pessoas essas repetições e como observar isso na sua árvore e tudo mais. Eu estou muito mais atenta a isso, obviamente, né? Porque agora eu estou mais perto de você e fazendo o curso também. Estou chocada com quantas coisas que são pequenos detalhes, mas que fazem muita diferença. Sim. Você podia falar um pouco mais, assim, sobre que tipo de repetições são estudadas na psicogenealogia? De vez em quando eu trabalho. Então, assim, com certeza. Eu digo que é não só a psicogenealogia, mas as outras coisas. É o transgeracional, porque é uma abordagem transgeracional, né, que vem de uma geração para outra de forma inconsciente.
E também a gente vai falar aqui do genossociograma, que é um instrumento, a ferramenta que a gente utiliza na psicogenealogia, que a gente chama de árvore genealógica, né? Então é outro palavrão também, né? Então vamos lá na questão das repetições, né? As repetições, que é o ponto central, eu diria, aí da psicogenealogia, né? Porque a partir do momento que a Anne identifica essas repetições nos casos dos pacientes, em termos de doença, de data, que ela chama de síndrome de aniversário, né? Que é o termo que ela usa para falar dessas repetições. E a gente vai identificar isso na nossa árvore, quando eu falo nas situações repetitivas ali da idade, para ter o primeiro filho, que às vezes é a mesma idade da mãe, ou às vezes você tem uma repetição de um evento, de um acidente com uma morte, de um acidente com o aniversário de alguém, enfim, né? Vou até trazer alguns exemplos que são bem recentes, né? O Paulo Gustavo, que a mãe dele deu uma entrevista, até fiz uma história falando sobre isso, né? Ela fez uma entrevista dizendo que ele faleceu no dia 4 de maio, e foi exatamente o mesmo dia que ele começou, que teve a estreia dele no teatro, e foram às 21 horas a estreia dele, e ele faleceu às 21h12. 21h12, se a gente inverter, é a mesma coisa. Então, para o cérebro, isso aí é um espelho, né? Aí, o 4 de maio, às 21 horas, a gente está fazendo a síndrome de aniversário, porque ele está relembrando a mesma situação que foi significativa na vida dele, que era a situação da estreia no teatro. E ele falece exatamente naquele dia, ou seja, uma data que era importante, significativa para ele, e não só para ele, como para a família. E ele vai marcar de novo essa data. Então vai ser uma data que ela vai ser sempre relembrada nessa família, tanto com o evento que foi significativo, positivo para ele, como a situação da morte, que ele relembra. Então, inclusive, acho que o pai dele falou alguma coisa relacionada a fechamos a cortina, alguma coisa assim, né? Então, ele entrou em cena e ele saiu de cena no mesmo dia. Tá? Então, é essa situação. Então, são essas situações repetitivas que chamam a atenção da gente na árvore, né? E quando a gente vai observando a árvore das pessoas, dos estudos que a gente vai fazendo, as nossas, né? A gente vai se dando conta de eventos que acontecem, como esse ou outros, né? Às vezes um acidente que é marcante na família, e a família não consegue trabalhar aquele luto, aquilo fica muito difícil, e aí chega anos seguintes, alguém vai fazer o mesmo tipo de acidente ou vai ter algum evento marcante naquele mesmo dia, né? Então essas datas, elas ficam muito marcantes, né? Nossa, é bem forte mesmo. A Pri até escreveu Walk Forte, que era o que veio na minha cabeça e eu não consegui nem verbalizar. Mônica, mas até me veio uma questão seguinte, por exemplo, a estreia dele, como você diz, algo muito positivo, ele entra no palco, depois ele sai de cena com a morte. Tem alguma coisa a ver, que eu não sei onde que eu ouvi você falando dessa questão da morte também, de se fazer, de sair de cena, como se fosse para algo no não caso brilhar, dele eu não lembro muito bem. no caso dele ali, a gente pode até falar que é uma forma dele fechar um ciclo. Ele fechou o ciclo da vida dele, marcando o mesmo dia que foi extremamente significativo. Então, essa data vai ficar na família. A questão, às vezes, que algumas pessoas perguntam alguém que falece, até eu vou usar o exemplo da Anne Ancelan, né? Que ela fez aniversário, se não me engano, acho que no dia 23 de março, ou 29, e ela faleceu basicamente na mesma data. Então, isso é uma forma da gente apagar um pouco essa trajetória. Né? Então, assim, é quase como se eu tivesse completado aquele ciclo, apagando, né, essa trajetória. E aí a gente tem que entender qual foi a trajetória da pessoa, estudar qual o significado dela na família dela e de quem faz exatamente isso. Tem muita gente que diz assim, fulano morreu no mesmo dia do seu nascimento. Então, o que a gente vai comemorar? Vai ser a morte ou vai ser o nascimento? O que vai ser relembrado? Né? Então, isso muitas vezes é uma forma de apagar essa memória, né? Aí tem um outro exemplo, né, do Eduardo Campos, que eu já citei N vezes, né, que eu acho que talvez até já tenha comentado isso contigo. Ele falece no dia 13 de agosto,
né? Que todo mundo falou, foi o mesmo dia da morte do avô dele. Então, o avô dele, ele foi relembrar uma data de alguém que era significativo para ele. Só que ele completou 49 anos no dia 10 de agosto. Então, para a gente ali, a gente trabalha com essa margem de alguns dias, é como se ele tivesse falecido na data de aniversário dele também, né? Então, é uma forma dele apagar um pouco essa existência. E aí fica muito marcante porque ainda foi numa data que já era significativa para a família, que era do avô, que era alguém, que era uma personalidade pública, importante, né? E outro ponto que é E ele interessante estava às dessa vésperas questão de do ser Eduardo presidente, Campos, né? é isso, ele estava no rumo da presidência, e é não deixa de ser uma lealdade também a esse avô, não vou além do que você foi, então eu paro por aqui. E esse paro por aqui é que é interessante, porque é justamente quando ele completa 49 anos, que foi a idade que o avô dele tinha quando ele nasceu. E aí a gente fala de duplo aniversário, porque Nossa, não vai só é a arrepiando. idade dos 49, como também a mesma data, no dia 13, né? Então, a gente está falando de síndrome de aniversário duplo, tá? É isso que Pessoal, se alguém intriga a tiver alguma gente dúvida, quando a pode gente... até ir falando aí. Oi, Né? desculpa. É isso que intriga a gente quando a gente começa a fazer a árvore, quando a gente começa a montar o genossociograma, né? É nesse sentido aí que a gente vai buscando, tá? Então, são esses duplos aniversários. A Pri até Repetir escreveu duplo exatamente al. uma data. Duplo alto, né? Duplo al para Então, essa. Ô, Mônica, até me veio uma coisa que olha, eu já vou aproveitar para fazer sessão. A minha mãe e o meu tio, minha mãe foi a última filha dos pais dela, e teve o meu tio, os dois nasceram dia 26 de maio, e meu avô, pai dela, morreu dia 26 de maio. Esse tipo uhum, de coisa, como é que funciona? Porque daí uhum. é uma outra Então, pessoa, né? sim, né? É outra pessoa que vai falecer naquela data, mas aí essa data do 26 de maio, ela é uma data significativa nessa família, tá? Então, o que normalmente a gente olha quando existem essas repetições? Buscar que outros acontecimentos tiveram nessa mesma data. Porque às vezes esse inconsciente familiar, ele está querendo mostrar alguma coisa para gente que a gente ainda não viu e que não é nem da geração da sua mãe, nem da geração do seu avô, mas pode ser do seu bisavô, do seu trisavô. Tá? Então, o que aconteceu nessa data que não foi visto? Daí, o 26 de maio, a gente pode trazer também para a idade dos 26 anos, quem aos 26 anos teve alguma situação, entendeu? Uhum. Então, são essas observações que a gente vai fazendo na árvore, né? Na história Que dia que é o familiar, né? workshop mesmo? Gente, dia 30 tem workshop. Meu Então, Deus do isso céu! mesmo. Né? Dia 30 a gente vai fazer o workshop, a gente vai ter tempo para falar de vários assuntos a respeito disso, falar do projeto Sentido Gestacional e muito mais, né? Porque quando eu falo de projeto Sentido Gestacional, que aí a gente vai falar dessas questões conscientes aí, muitas das situações que a gente vive hoje estão ligadas lá com o nosso período de nascimento. Esse projeto que eu falo, ele leva basicamente 27 meses. Né? Seriam 9 meses antes da nossa concepção, 9 meses de gestação e 9 meses após o nosso nascimento. E aí dá esse período gestacional aí que a gente estuda na psicogenealogia. E as situações que aconteceram na família, as situações que aconteceram na vida do casal, tudo isso vai impactar na vida da gente, né? Da criança que está sendo gerada naquele momento. Tá? Uhum. Então, muitas das escolhas que a gente faz, às vezes, está ligado ali. Por exemplo, vamos supor que tenha estudantes que engravidaram naquele período de entrada na universidade e tal, e aí engravidaram, não querem mais estudar, vão parar de estudar ou vão fazer outra coisa, porque vão ter que trabalhar para sustentar a filha, etc. e tal. E aí fica aquela vontade, gostaria de ter feito o curso de Direito, não fiz. Aí, no futuro, essa criança vai lá, estuda, se dedica um monte a esses estudos, vai fazer direito, vai trabalhar no escritório de direito super renomado, e aí, de repente, ela se dá conta de que não é isso que ela gostaria. O que aconteceu? Que eu não estou gostando dessa trajetória, que eu fiz a escolha para mim consciente e não era bem isso que eu queria. O que vem? Aí vamos buscar na história, por quê? Porque o pai gostaria de ter feito isso, não teve oportunidade, largou, abandonou, e a gente, de forma inconsciente, vai fazer aquela carreira por ele, né? Então é aí que eu digo, até que ponto, né, as nossas escolhas são conscientes. E é por isso que a gente precisa
se dar conta dessas histórias familiares para ver o que nós escolhemos de fato. Né? Rebeca, alguém pode assumir essa live que eu vou ali chupar manga e já volto. Oh, não, se liga aqui, né? Já tá ficando muitas anotações. Adoro. Viu? Anota, que é para depois você perguntar tudo lá no workshop no dia 30, né? A gente vai começar às 8h30 da manhã, esse workshop. Quero ver todo mundo no domingo lá bonitinho. Dia 30, vai dia 31, ser já nem sei mais. Dia 30, domingo que vem. Isso, a Juna, ela diz, minha bisavó nasceu 3/5 de 1900 e alguma coisa, não apareceu aqui. A avó faleceu 3/5, a filha nasceu de parto normal dia 3/5. Uau! Olha só, tá vendo? Tudo aí juntinho, né? As mesmas datas se repetindo. Estou dizendo que esse inconsciente familiar, ele relembra essas datas, tá? Então, o que a gente pode olhar ali, né? Essa menina que nasce agora de parto normal está relembrando essas duas datas, tá? E é uma forma de trazer de volta, às vezes, até um pouco o legado dessas duas pessoas, né? A memória dessas duas pessoas. Aí, quando isso acontece, normalmente eu digo assim, vai investigar quem foram essas pessoas, como é que foi a vida delas, né? Teve alguma coisa que elas tinham vontade de fazer e não fizeram, quais foram os sonhos, os desejos que ficaram aí, como no caso que eu falei há pouco, né? Foi o desejo de fazer um curso, não fez, e o outro está lá fazendo, para que a gente saiba realmente qual é a história da pessoa. Será que foi uma pessoa que sofreu muito, né? O que ela pode deixar, para que justamente quem chegou agora saiba, né, dessa história, desse familiar, para que possa se conduzir de uma forma mais livre, né, mais consciente. Tá? Sim. O pessoal da agência Couple aqui está falando como identificar o que está sendo repetido e isso pode ser mudado? De que forma? Então, a forma da gente fazer algumas alterações é a partir do momento que a gente traz para a consciência. Tá? Então, a gente só vai conseguir modificar, né, as nossas escolhas, o que a gente faz, a partir do momento que a gente se torna mais consciente. Tá? De que forma que a gente pode fazer isso? Primeira coisa é olhar para a sua história, olhar para a história desses familiares. O que eu acho que eu estou fazendo que eu posso, de repente, estar repetindo? Então, eu vou buscá-la. Né? E que a gente repete muita coisa. A gente repete bastante. E há outro detalhe que é importante a gente lembrar, porque quando a gente fala de repetição, muita gente acha que isso é ruim, né? E nem sempre repetir é ruim, né? Então, assim, a repetição, às vezes a gente tem repetições que são positivas pra gente, mas desde que a gente tenha consciência, que a gente esteja fazendo e que não tenha nenhum peso, né? Porque muitas vezes a gente está fazendo as coisas e a gente está carregando um peso, parece que a gente está fazendo por dois, ou parece que a gente está carregando alguém, aquilo tudo muito moroso, muito pesado. Aí, nesse sentido, é bom, sim, a gente olhar para as histórias dos nossos familiares. Né? Por que é tão complicado, de repente, estudar, ou por que é tão complicado fazer um determinado atividade de emprego, enfim, né? Então, essas coisas vale a pena a gente olhar com um pouquinho mais de carinho, né? Sim. Alguém perguntou aqui, eu não achei aqui de volta, mas perguntou assim, dá tempo de participar do workshop? Sim. Na verdade, agora que nós estamos fazendo essa live como um aquecimento, tá? Para nós que já estamos aqui no movimento e para você que está chegando aqui também. O workshop ele vai acontecer dia 30. Depois a gente vai explicar um pouquinho melhor e você também pode já ficar na lista de contato para receber em primeira mão o link para inscrição que vai ficar liberado a partir de segunda-feira. Então não está liberado ainda para você fazer inscrição, mas você pode participar sim, tá? Já assim que terminar a live, manda um recadinho aqui que eu já vou anotar teu nome e o nosso time vai entrar em contato com você para garantir que você esteja junto com a gente lá no domingo, das 8h30 meio-dia. Né, Mônica? Isso aí. A Rebeca está perguntando... Tem muita coisa para ver. Sim, eu tô ansiosa. Que, aliás, já estou escrevendo umas outras coisas que eu quero te perguntar aqui, se ainda der tempo. A Rebeca está perguntando se é possível saber ou sentir se estamos agindo de forma livre. Tem como diagnosticar se a gente está realmente sendo livre? Foi mais ou menos isso que eu falei, né? Quando eu, por exemplo, situações
parece que eu estou fazendo alguma coisa para dois, né? Então tem gente que tem o costume de fazer muitas coisas, que acaba carregando mais do que necessário, né? Ela está fazendo só por ela está fazendo por outro, né? E nesse sentido a gente pode ver outra, será que eu não me sinto bem no meu lugar? Eu acho que eu não devia estar aqui, ou eu tenho uma série de conflitos, às vezes, nas relações na família, fora. Tudo isso são formas da gente identificar um pouquinho se a gente está bem ou não, né, nessa relação, e se a gente está repetindo alguma coisa de alguém. Tá? Por exemplo, situações de relacionamento. Né? Então, eu entro no relacionamento, parece que está tudo certo, perfeito, maravilhoso, mas quando começa a viver junto, a coisa não dá certo, não vai, aí termina aquele, começa outro, aí também não vai de jeito nenhum. Aí são situações que a pessoa às vezes diz assim, pô, mas eu estou repetindo de novo a mesma situação, mas ela está repetindo, não é só dela. Aí a gente vai olhar na árvore também, né? De quem que ela está repetindo aquela situação? Por que se impede? Porque acaba virando um bloqueio também, né? Por que está se impedindo? Tá? Então são formas da gente ir reconhecendo isso, né? Situações que muitas vezes causam bloqueio, desconforto, tudo isso são formas da gente olhar na árvore, né? Sim. Ô, Mônica, tem vários pontinhos que, inclusive, a gente vai trabalhar com uma ampliação de consciência, né, no workshop, mas, por exemplo, repetição de nome. Ah, meu pai chama Paulo, eu chamo Paula. E a gente tem a doutora Armanda, que é muito interessante, que ela tem a avó dela, ela visitou o túmulo da avó dela em Portugal, que chama Armanda. Foi muito forte, muito significativo, uma história que ela compartilha com a gente com bastante emoção, né? Data de nascimento repetida. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que a mãe organizou para que a data de nascimento fosse a mesma dela. Dia 4 de maio. A mãe fez que a data de nascimento fosse igual. Né? Tem alguns detalhes nesse sentido. O que mais que são as repetições? Assim, que se a gente fosse nomear uma lista de síndromes, né? Sim, isso aí a gente vai falar de repetição de data, né? Essas datas repetidas, e aí é o que eu comentei antes, que o inconsciente familiar, ele trabalha como uma forma de relembrar. Então, ele pode tanto estar relembrando uma situação que foi positiva, como algo que precisa ainda ser olhado. Então, vamos pensar em um antepassado que tenha desaparecido, ou que tenha tido uma morte que a gente acha que foi por uma causa e de repente foi outra. E isso pode vir repetidas vezes na família a mesma data daquele antepassado, né? Como uma forma da gente poder olhar para aquela pessoa, tá? Então, por isso se repete, né? A mesma coisa com relação às situações, né? Vão se repetir também, tá? Então, se alguém, vou usar de novo a situação, se alguém sofreu um acidente numa determinada data, e às vezes até com a mesma idade. Aí vai nas gerações seguintes, alguém naquela mesma data tem uma dificuldade, ou vai fazer uma prova, perde a prova. Por que está repetindo sempre aquela data? Né? Então a gente tem que olhar para essa data para ver qual foi o evento que aconteceu. Aí outro detalhe, as pessoas perguntam assim, tá, mas e como é que eu vou descobrir lá do meu trisavô o que aconteceu? Tem coisas que às vezes a gente não vai chegar exatamente no detalhe da data, tudo direitinho, mas a gente vai trazer o impacto daquela situação, tá? E ver o que realmente mexe com a pessoa, né? Qual é o sentido que faz para ela saber daquela história, né? E se ela não consegue descobrir mais, qual é o sentido que faz também, porque às vezes tem situações que são segredos de família que a gente não vai descobrir, tá? Mas normalmente esses segredos, eles vêm como um peso e eles vêm se repetindo, né? E eu gosto muito da fala de um psicólogo, psicanalista francês, né, que é o Bruno Clavier, que fala que nós não tratamos o cliente, nós tratamos o fantasma. A gente só começa a tratar o cliente depois que a gente trata o fantasma. Né? Então, que primeiro massa. Tem um fantasminha com ele. Né? Então, quais são os fantasmas que existem? E eu normalmente digo para as pessoas, vamos pegar lá a nossa árvore genealógica, pega lá pela quarta, quinta geração dos bisavós para cima, e vamos ver o que eles passaram. Cada casal dos nossos bisavós, como é que eles viveram, né? Que memórias que a gente tem deles, o que a família tem, qual foi a dor, qual foi o sofrimento,
né? O que que ficou, né? Teve alguma situação que virou um trauma, alguma coisa difícil? Traz, né? Vamos olhar para isso, o que que impacta na sua história, porque às vezes lá em cima tem segredos que estão sendo colocados para a gente hoje em formas de repetições de data, forma de repetição de nome, né? Isso que eu falei para você, da minha história, o nome. Eu nem ia fazer ligação nenhuma, mas a partir do momento que eu olhei a frase ali, eu disse, caramba, isso faz sentido, né? Uhum. E assim para vários, né? E à medida que a gente vai olhando os nomes, a gente vai vendo. Por isso que eu digo assim, por mais que os nomes eles tenham, por exemplo, quando você fala de Paula, né? Qual é o significado? Por que tem várias Paula e Paulo, né? Então, eu não vou te dizer qual é o significado agora, porque eu não lembro. Ah, vai ficar na Pequena vontade pro forte. curso. Pequena forte. Então, né? Eu sei, A eu pequena sei. forte, tá vendo? Tudo a ver, né? Tá vendo? Por isso que eu Tem tenho tudo dor a no ombro, ver. no Não pescoço. sei, pode Oh, ser que esteja Deus. carregando outra coisa. Vamos Vamos lá, marcar uma sessão, né? por favor. Mais tarde falo com você. Então, daí, assim, o que que acontece, né? Quando a pessoa, a gente vai olhar para a história desse nome, esses nomes repetidos, né? Que eles querem dizer no contexto dessa árvore? Qual o significado deles? Porque eles estão trazendo uma mensagem também dessa história familiar. O nome, ele não vem ao acaso para a família. Ele tem um sentido. E é por isso que a gente estuda esses nomes, né? A gente olha, mas só que é importante lembrar que por mais que tenha você, Paula, com esse nome e que tenha esse significado, a gente vai olhar às vezes uma outra Paula na família dela, pode ser que isso não faça sentido para ela, mas a gente vai tentar entender aquele contexto familiar para ver se faz sentido. Então não existe uma receita de bolo, Sim. né? A psicogenealogia a gente estuda todas as árvores, cada árvore tem a sua história, cada família tem o seu segredo, tem o seu, às vezes, a sua dor, né? Então, cada caso é um caso realmente, né? Legal. E é nesse sentido que a gente precisa olhar cada um a sua história para fazer. Então, assim, eu não gosto de trabalhar com a história de que, isso aqui é tal coisa porque é isso. Não, não existe isso, né? Então, a gente não tem isso porque é aquilo, né? Não é matemática, né? É uma observação e uma percepção que traz para o consciente, e através desse consciente você vai criando as ligações que vão liberando e deixando você mais forte, inclusive, para poder honrar a vida e tudo isso que veio antes de você com mais leveza, né? No meu ponto de vista. Né? Vou até exemplificar isso com uma situação do tipo, vamos supor que a gente encontre uma pessoa que ela tenha medo, né, de ter filho, que tenha medo de engravidar e tal. A gente pode fazer uma busca na árvore genealógica dessa pessoa e encontrar familiares, avós, tias-avós, que tiveram dificuldade no parto, certo? Mas a gente pode encontrar nessa mesma árvore, uma árvore onde as pessoas sofreram muito, tiveram situações de abuso, né? A gente pode encontrar uma outra árvore onde as pessoas foram espancadas, né, e foram castigadas. E daí, qual é o motivo que leva ela a ter essa dificuldade toda? Tá? Então, assim, nesse sentido que eu digo, a gente precisa olhar para os acontecimentos, para os fatos na árvore, para a gente poder entender o porquê da situação. Tá? Então, Pessoal, eu não posso linkar, vocês... desculpa. né? Eu não posso linkar essa situação do medo, né, com uma única situação, mas eu tenho que buscar a história. Sim, eu ia comentar o seguinte, eu não sei vocês aí, mas só essa pequena parte aqui, eu peguei uns 5 fatos e cruzei, e já entendi um monte de coisa. É comum acontecer isso, Mônica? Sim, A gente vai bastante. conversando e já vai caindo as fichas. Isso mesmo. Parece que sai todo mundo já, né, com as anteninhas ligadas, mas pensa que comigo foi diferente? Não, obviamente, foi bem assim, né? Aí a gente vai relacionando tudo. Aí chega no momento que eu disse assim, meu Deus, está tudo interligado. Como assim, né? Tá tudo interligado. Gente, como pode isso? Né? Que massa. Então é isso aí, a gente precisa sentir como funciona pra gente, para depois a gente trazer para as pessoas, né? Sim. Então, eu coloquei aqui, fiz uma listinha só para fazer um recapitulado aí das principais observações a respeito das repetições. Então, repetição de nomes, de datas de nascimento, de datas de morte, datas de eventos significativos, data de casamento,
idades nos eventos, Idade, aham. profissão e outras cositas Profissão, más. sim, várias outras coisas, né? Várias outras, né? Você pode repetir o mesmo tipo de relacionamento de familiares, você pode repetir o mesmo número de filhos. Então, as repetições são muitas, por isso que a gente tem que olhar árvore por árvore, né? Momento deslumbrada. Ô, Tá. Mônica, e fala um pouquinho do que nós temos previsto para o nosso workshop. Pessoal, eu vi que algumas pessoas escreveram algumas coisas aí, mas o objetivo da live era a gente ampliar um pouquinho essa consciência, né? Falar sobre o que a psicogenealogia traz para a gente como um fator de desenvolvimento mesmo da nossa liberdade, da nossa possibilidade de viver uma vida mais leve, inclusive, e falar para vocês que existe a possibilidade de vocês estarem com a gente no dia 30, agora, 30 de maio, que é domingo sem ser esse agora, o próximo, das 8h30 ao meio-dia. Então, convido a Mônica agora a falar um pouquinho do que nós vamos ver, Então, nós vamos nesse ver workshop. tudo isso que a gente já ouviu aqui e mais, né? Porque quando a gente tem mais tempo de mergulhar nessa psicogenealogia, a gente vai experimentar um pouquinho mais essas questões e vamos fazer a árvore, né? Vamos praticar um pouquinho também. Experimentar, começar a fazer o desenho da sua árvore, né? Ver essas relações, né? É bom porque já vai todo mundo já antenado aí fazendo as ligações. O que é muito interessante, que às vezes as pessoas dizem assim, eu não conheço nada da minha história familiar, não sei nada. Depois eu vou dar meu exemplo. Mas na maioria das vezes, quando a pessoa começa, as histórias vão chegando. E eu já tive várias pessoas que disseram assim, eu não sei nada, eu posso fazer esse curso? Pode. Aí quando chega lá no dia do curso, nossa, encontrei com uma prima, ela disse que tem um livro da minha família. Bem isso, né? É bem isso. Né? E eu no livro eu conto essa história também, porque comigo aconteceu a mesma coisa. Né? Tem lá a minha árvore bonitinha, pai, mãe, tudo. E eu dizem, como que eu vou fazer uma pesquisa de psicogenealogia se eu não sei muita coisa, ainda mais a família da Silva, o sobrenome da minha mãe, onde é que eu vou achar? Eu vou ser parente do Brasil inteiro, né? Aí eu disse, vou procurar como? Aí quando eu comecei a pesquisar, na época, o meu irmão achou no Orkut um nome bem semelhante ao nome do meu tio. Ele disse, eu vou entrar em contato. Entrou em contato e era a família da minha mãe. Né? 65 anos eles estavam procurando. Né? Eu conto a história no livro ali. Então, esse tempo todo, a gente não sabia quem era. E foi o ramo que eu mais encontrei. E era o ramo que eu não conhecia. Foi no momento que eu comecei o curso de psicogenealogia. Gente, tá? que massa. E é o que eu digo assim, começa que as coisas vão aparecendo. Assim como eu falo já em outras situações também, vou lá, coloco a minha árvore aqui, estou tirando foto dela, recebo um telefonema de um tio que nem conheço, e já fazia um tempão que eu tinha pedido informação, eles me passavam, e eu estou tirando foto da árvore, ele me vem com as informações. Então, a coisa vem, a gente precisa começar. Por isso, tendo ou não informação da sua família, pode começar o workshop, pode começar a fazer, porque as coisas vão aparecendo. Né? Pode começar a consulta, né? Pode fazer a psicogenealogia, porque aparece. Tá? Então já fique de coração aberto aí, que é capaz de chegar uns presentinhos. E para mim chegou, você foi falando, eu falei, o pessoal da família Cassanho se manifestou no Facebook esses dias, diz que tem um tio buscando alguma informação, até passei o contato da Elô para eles lá, né? A Elô é uma amiga nossa que é advogada e é uma pesquisadora, ama entrar nos detalhes das documentações, da genealogia, né? E o meu tio, o irmão do meu pai, por parte do pai, disse que também está fazendo uma pesquisa para a filha que está lá na Irlanda fazer a cidadania. Eu falei, gente, que loucura, né? Agora que você falou que eu me dei conta. Porque como a gente está conversando faz algumas semanas aí, então já começou a acontecer comigo. E eu estava preocupada, falei, será que eu tenho que fazer alguma tarefinha para chegar no workshop já com algum material? Não tem que fazer nada, tem que só ficar atenta. Não precisa fazer nada. Fica atenta, deixa a coisa fluir lá na hora. A gente vem, porque nós temos a informação. Né? O que eu falo, o que a gente precisa saber está aqui. Né? E a gente vai chegar lá. O que às vezes acontece é que a gente tem um bloqueio e a gente não enxerga. Por isso que as coisas se repetem.
porque o que a gente precisa ver e que a gente não viu ainda está se repetindo. Vai se repetindo até que a gente enxergue. Eu brinco, eu digo que é o inconsciente que está lá com uma bandeira branca sacudindo na frente da gente. Olha para cá! Aí você não vê, aí ele repete de novo. É a data de novo, olha para cá. Né? É a idade de novo, olha para cá. Então é isso aí. É essa mensagem transgeracional aí que vem. Né? Tá vendo só? Nossa, olha, Viu eu tô quanta aqui. coisa dá para mergulhar? Uhum. Pessoal, não sei Então, vocês, mas aí, eu tô assim, embasbacada, tá? Morrendo de vontade de chegar dia 30 logo. então, aí a gente vai ver a respeito desses nomes, dessas datas repetidas, dessas relações que existem aí de lealdade, de segredos de família, né? Esses fantasmas que eu falei aí, a gente vai ver um pouquinho mais detalhado, que a gente vai ter mais tempo do que numa live. Sim. Né? Tá? Só uma última Então, pergunta aqui que eu achei interessante. A Rebeca tinha perguntado, mas eu não consegui achar. Aqui ela tinha falado sobre quantas gerações impactam, alguma coisa nesse sentido. Aqui. Então, né, no estudo, o estudo da Isso. Anne Ancelan, ela pede que a gente faça de 5 a 7 gerações, né? E normalmente assim, é muito difícil a gente conseguir encontrar de 5 a 7 gerações, principalmente para a gente aqui, que agora que a gente está organizando essas informações genealógicas, né? Mas no trabalho nosso da psicogenealogia, a gente chegando na 4ª geração, a gente já tem um bom trabalho, principalmente em termos de trabalho clínico, né? A gente já consegue desenvolver um bom trabalho. Mas aí também, de novo, depende da situação, né? Porque a gente pode chegar lá na 4ª geração e às vezes a coisa está um pouco antes, né? Legal. Tá. Então é bem Pessoal, legal isso. já fiquem sabendo que nós estamos namorando a Mônica Justino oficialmente, né? Porque dentro do nosso programa Vida Viva, a gente tem cada vez mais direcionado o nosso programa. Antes era um programa de desenvolvimento pessoal mais simplificado, vamos dizer assim, mas agora a gente tem trazido esse movimento do escola, uma escola de desenvolvimento sistêmico, para que a gente possa treinar, aplicar e viver a vida mais leve por conta dessa consciência do além do aparente, né? Trazendo esses recursos que estão escondidinhos ali e que antes sabotam a gente e que agora a gente começa a usar realmente como força para construir uma vida melhor. E a gente está oficialmente namorando a Mônica, tá? Estou pedindo você em namoro aqui em público. Né? Porque a gente tem bastante interesse mesmo de aprofundar nesses estudos e trazer pessoas como a Mônica, uma especialista, que aliás eu me sinto absolutamente honrada de estar aqui contigo, de você dedicar esse tempo para estar aqui com a gente, sabe? Seu tempo precioso e com todo o seu saber e todo o seu conhecimento, assim, é muito, muito, muito especial mesmo. Quero que você sinta todo o carinho que eu tenho, que eu sei que as pessoas que te conhecem, que estão no portal também têm por ti, né? E realmente estamos contando os minutos aí para o nosso encontro. E você, gente, que quer estar junto com a gente, nos deixe saber através do direct aqui, manda teu nome, fala eu quero participar do workshop. Nós vamos te dar todo esse suporte. A partir de segunda-feira vai estar no link da bio do Portal Vida Viva, no link da bio da Mônica. Você também, aliás, curta, né? Participe lá do Instagram da Mônica, que ela traz coisas riquíssimas. Eu estou acompanhando mais assiduamente agora e tenho aprendido coisas muito especiais lá com ela. @psicogenealogia Brasil, né? Isso mesmo, né? Pode ir lá acompanhar, ver os posts que tem, saber um pouquinho mais da psicogenealogia, né? Lá no Instagram do @psicogenealogia_Brasil. Obrigada. Também pode entrar em contato no site, se quiser, psicogenealogia.com.br, né? Psicogenealogia Brasil. Né? O .com.br já ficou lá para trás. Tá? Então, né? Tem muita coisa para a gente ver nesse workshop aí, né? Fazer uns exercícios aí com essa árvore genealógica. Tá? Sim. Mônica, se você quiser deixar um recadinho, então, um recadinho do coração aí, uma finalização. Nossa, muitos recadinhos, né? Bom, primeira coisa para a gente lembrar aqui, né? Quando a gente fala de psicogenealogia, só para fazer uma diferença entre fazer uma pesquisa de genealogia e uma pesquisa de psicogenealogia. Quando a gente fala da genealogia, nós temos a mesma genealogia que os nossos irmãos, né? Só que nós não temos a mesma psicogenealogia deles, tá? Então,
fiquem atentos que cada caso é um caso, por isso eu volto a falar de novo, né? Mesmo tendo a mesma genealogia, a nossa história é diferente da história do nosso irmão e a maneira como a gente recebe é diferente, tá? Então isso aí a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais lá no workshop, essa ideia, né? Mas só para levantar um pouquinho aí para pensar. E o que eu vou dizer para vocês, né? Reconheça a sua história, fortaleça a sua vida, transforme seu caminho. Não é isso? Tá bom? Dá um sorrisão aí, pessoal. Escreve aí por que valeu a pena estar nesse encontro com a gente. Parabéns para vocês. Eu tô toda arrepiada de ver que várias pessoas ficaram com a gente aqui. 1 hora a gente ficou, né? A gente começou até um pouquinho depois. Então, eu ainda falei para você, olha, uns 40 minutinhos, né? Então, eu quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui na live hoje. Eu vi que tinha alguns alunos, inclusive a aluna minha do Senac. Muito obrigada, Cristiane, por estar aqui, né? Que eu dei muito tempo aula no Senac também, de psicologia. Né? E vi outros alunos ali que passaram a Sinara, que eu falei no início, enfim, né? Eu não cheguei a ver o nome de todo mundo, mas quero da Rúbia, que eu também vi aqui. E quero agradecer a todos que estiveram presentes, quero agradecer a você, né, pela live, pelo convite do workshop, e quem sabe no futuro namoro, né? Então, vamos pensar nessa possibilidade, tá? Muito obrigada. Foi um prazer imenso, é sempre bom a gente poder falar da psicogenealogia, eu adoro, né? Tá bom? Sim, vamos fazer uma foto? Abraço. Quem ficar na dúvida é só encontrar em contato, né? Sim, e assim, pessoal, vou até pedir para vocês, faz um print aí também, coloca a hashtag Eu Sou Vida Viva, posta aí nas suas redes, porque isso vai fazer com que outras pessoas venham também assistir, a live vai ficar gravada no nosso IGTV e no nosso YouTube. Tá bom, Mônica? Sorrisão? Tá bom. 1, 2, então 3. Você compartilha comigo depois a foto, hein? Sim, compartilho. 1, 2, 3 e já! Eu fiz o print com os comentários porque estão dando parabéns ali e a gente registra com parabéns também, tá? Tá bom. Boa noite, joia. Mônica. Boa noite, todo mundo. Boa noite, um beijão. Obrigada, gente. Tchau. Bom boa final noite. de semana. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.